Com a intervenção, o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. O Sr. Primeiro-Ministro trouxe-nos aqui hoje uma posição digna de quem se julga parte de uma vanguarda iluminada, como que transportando o farol da civilização, numa missão de que é o único intérprete para a impor aos portugueses, recusando-se mesmo a ouvi-los especificamente sobre o modelo de sociedade e de casamento que preferem. É caso para perguntar: o que seria de Portugal sem a sua iluminação? E a resposta é simples. Seria um país em que os cidadãos poderiam pronunciar-se livremente em referendo sobre uma alteração tão fundamental como a da noção de casamento. Em que os deputados do maior partido poderiam também livremente pronunciar-se sobre a conveniência de ouvir os portugueses e não seriam obrigados a seguir a posição pretensamente vanguardista do líder. Seria preservada a liberdade de consciência desses deputados, tal como o PSD reconhece a liberdade de opção em questões de consciência pessoal. Em que o Governo não invocaria falsamente a existência de uma discriminação e de direitos fundamentais que os tribunais consideraram não existir para fundamentar uma proposta de lei. Em que o Governo não daria prioridade a questões com intuitos fraturantes, distraindo os portugueses da solução dos reais problemas nacionais. Mas seria também um país em que as pessoas do mesmo sexo veriam as suas uniões civis consagradas e protegidas de forma tolerante, sem alterar a profundamente enraizada noção de casamento, símbolo que constituiu historicamente e constitui um dos pilares da célula básica da sociedade portuguesa, de acordo com uma opção social, ética e valorativa que deve ser respeitada. Além da atitude política, é preciso notar que o Governo apresentou uma proposta de lei que contém na sua fundamentação no preâmbulo um conjunto de citações truncadas do acórdão do Tribunal Constitucional número 359 de 2009, querendo utilizá-lo para fazer crer que ele recomenda quase que a sua decisão foi a contrária, numa utilização enganadora. O Governo acha bem apresentar um projeto de lei fundamentado com tal truncagem de citações, o que, por exemplo, em qualquer universidade que se preze deste país, seria pura e simplesmente considerado intelectualmente pouco honesto? A verdade que tem de ser afirmada é que não é por um cidadão, um partido ou um governo, ou mesmo o governo, o afirmar repetidamente, que passa a existir na nossa ordem jurídica um direito fundamental ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Há instituições com competência para apreciar e decidir estas questões. E não é correto invocar esse tal pretenso direito numa interpretação pessoal da Constituição para fundamentar esta posição legislativa. Nem sequer é suficiente invocar a reconhecida história passada de discriminação para fundamentar este projeto. A proposta de lei do Governo não prevê a possibilidade de adoção por casais de pessoas do mesmo sexo, mas contém, mal disfarça, uma agenda escondida de permissão futura dessa adoção. Isto tem de ser salientado, já que o Governo não tem a coragem de o assumir agora por razões puramente estratégicas. É por esta razão que o diploma preceitua, de forma arrevesada, que não implica a admissibilidade legal da adoção, nem qualquer disposição deve ser interpretada nesse sentido. É por essa razão que não altera o Código Civil. É por essa razão que não diz simplesmente que é vedada a adoção por casais de pessoas do mesmo sexo. Acresce que o diploma se torna aqui internamente contraditório. A própria proposta do Governo reconhece uma diferença social e politicamente relevante, como se diz no preâmbulo do projeto, mas em vez de a considerar relevante para a noção material de casamento, perfilhada historicamente pela esmagadora maioria da sociedade portuguesa, prefere utilizá-la só para excluir a adoção. Ao fazê-lo, porém, está a desmentir cabalmente a sua própria fundamentação. É preciso que fique bem claro: o PSD não concordará com a concretização desta agenda escondida de consagração futura da adoção por casais do mesmo sexo. Antes disso, eu faço pessoalmente votos para que os portugueses, todos os portugueses, possam vir a pronunciar-se livre e especificamente sobre esta questão sobre esta noção de casamento que o PSD quer agora impor. Por último, e de forma particularmente chocante, destaco que o Governo e o Partido Socialista decidiram desprezar uma petição de referendo subscrita por mais de 90 mil cidadãos. É preciso também deixar aqui bem claro que, com esta atitude, o que o PS e o Governo fazem é retirar aos cidadãos o poder de decidir.
o poder de participar. E fazem-no porque têm medo da voz do povo nesta matéria. O problema é simples. O Partido Socialista tem medo de ver fugir no referendo os votos que teve nas eleições legislativas. Nenhum argumento permite iludir ou esconder esta verdade cristalina. Por isso é que o Partido Socialista não dá a voz ao povo. Nem permite sequer que os seus deputados votem livremente. Pelo que, se a proposta do Governo vier a ser aprovada, sê-lo-á sem se ficar a saber nem qual é a maioria na população portuguesa, nem qual seria a maioria genuína dos deputados nesta Câmara sem disciplina de voto em relação à questão do referendo ou à questão do fundo. Disse.